Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje estou com meu amigo Sidney Araújo para falarmos sobre o tema O que nos move. Você já parou para pensar o que te move? O que leva você a fazer o que faz? O que te impulsiona a ser quem você é? Nelson, obrigado pelo convite mais uma vez de estar aqui no teu canal. É sempre um prazer estar aqui escutando palavras de sabedoria que Deus tem tocado no teu coração. E dentro desse tema, o que te move, a gente vê que na Bíblia várias pessoas foram movidas de uma forma positiva por Deus, né? Nos conte uma pessoa que foi movida de forma negativa. Tá. Sidney, tem um exemplo clássico na Bíblia que foi o rei Saul, né? Primeiramente eu quero falar sobre o currículo dele, tá? Saul teve um começo assim meteórico, né? Astronômico, fantástico, né? Ele foi ungido como o primeiro rei de Israel por Samuel. Ele estava em busca dos animais de seu pai quando ele se encontra com Samuel, dirigido por Deus, e ele é ungido rei. Esse homem tinha um currículo muito bom, ele era da tribo de Benjamim, ele tinha um porte físico imponente e formoso, a Bíblia fala em 1 Samuel 9:2, e logo de início ele demonstra muita habilidade de líder e valoroso guerreiro, né? Havia, claro, nele a unção de Deus porque ele havia sido ungido, né? E a Bíblia também fala, Sidney, que esse homem que teve um começo fantástico, após a unção de Saul por Samuel, ele se encontra com profetas e a Bíblia relata que ele começou a profetizar com os profetas. Então, muitas habilidades foram dadas a esse homem por Deus. Ele, como líder, criou um grande exército naquela nação. Ele derrotou os amonitas, lutou contra os filisteus e teve realmente assim uma expansão muito grande no seu reino. Entretanto, Sidney, Larry Crabb, que é um PhD em psicologia clínica, um cristão, escritor de vários livros, ele afirma que Saul era um homem movido pela carência, tá? E quando a carência governa a nossa vida, isso nos causa muitos problemas. Lá em 1 Samuel 15, de 1 a 4, de 8 a 9, relata que Deus havia dado uma ordem a Saul para eliminar os amalequitas, né? Por quê? Deus tinha uma bronca com esse povo em razão do fato de que lá no Egito, quando eles estavam saindo do Egito, os amalequitas se opuseram à saída do povo de Deus daquele cativeiro. Isso deixou Deus muito irado. Aí Deus unge Saul constitui um grande exército e Deus dá uma ordem, elimina tudo. Criança, animais, o rei, não fica nada vivo. Por causa da bronca que Deus tinha com aquele povo. Era tão séria a bronca que Deus tinha com aquele povo que hoje não há descendentes dos amalequitas. Eles de fato foram extintos da terra, né? Os egípcios têm descendentes, né? Várias nações, vários povos têm descendentes, mas os amalequitas não têm. O que aconteceu? Quando Saul pegou seu exército e foi contra os amalequitas, ele poupou Agag, e a Bíblia fala que ele poupou o melhor das ovelhas, os bois gordos, os cordeiros, com o pretexto de sacrificar ao Senhor, segundo ele falou para Samuel. Agora, é uma coisa engraçada, é que o nosso pecado sempre deixa rastros. Quando Samuel chegou no arraial onde estava Saul, ele ouve um balido de ovelhas, né? E ele pergunta, que balido é esse que eu estou ouvindo? E mugido de bois que eu ouço? Porque a ordem de Deus era eliminar tudo. Aí Saul é descoberto, né, no seu pecado, como eu falei, o pecado sempre deixa rastros. Nós nunca vamos conseguir esconder completamente nosso pecado, por isso temos que confessar, né, pedir perdão de Deus e nos livrar dele. É como uma sujeira debaixo do tapete. Exatamente, uma hora vai aparecer, né? Sim. Você lembra que quando Moisés matou aquele egípcio, ele cobriu aquele egípcio com terra, com areia, mas o vento veio e tirou, e apareceu o egípcio morto. Isso causou um grande problema para Moisés. Tanto é que ele teve que fugir, né? Uhum. Olha o que Saul, no versículo 24, fala. Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras. Aí ele se denuncia. Porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ou seja, a gente percebe aqui
que Saul estava mais preocupado com a aprovação do povo do que da aprovação de Deus. Carência, né? A carência dele, a aprovação do povo. Aí Samuel diz para ele assim, olha, que Deus o havia rejeitado como rei e daria o reino a outro. Aí, para manter o status, que era a preocupação de Saul, no verso 30 ele diz assim, pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo para que eu adore ao Senhor teu Deus. Ele não diz mais o meu Deus, é o Deus de Samuel. Carência de status, de posição, acima da vontade de Deus. E aí a gente entende que Saul estava mais preocupado com as benesses, os privilégios do cargo de rei, do que propriamente fazer a vontade de Deus. E o termo carência refere-se a uma falta e uma privação de algo, né? Então isso moveu muito o coração errôneo de Saul. Ele não era um homem pleno em Deus, ele não tinha assim uma identidade da imagem e semelhança de Deus completas. Ele realmente era um homem que ainda tinha muito que aprender com Deus e viver, mas ele optou por outro caminho, né? Porque aquela coisa, né, Sidney? A vida cristã é uma crescente, né? A vida com Deus é uma crescente. E nós podemos parar essa vida crescente se nós começarmos a olhar a Deus e olhar as coisas da mesma maneira, com prioridade diferente. A soberba, né? A soberba. Então ele priorizou mais, Sidney, o seu cargo, a sua posição, do que necessariamente a vontade de Deus, coisa que Davi nunca fez, né? Aí aconteceu outro fato interessante, quando Davi vence o gigante Golias e começa a participar das guerras, está lá em 1 Samuel 18:7, aí as mulheres começam a cantar, né, quando eles vêm da guerra, e as mulheres começam a dizer, alternadamente, cantar, melhor dizendo, Saul feria os seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Mais uma vez aflora a carência de Saul. Ele não era um homem totalmente pleno, ele não era um totalmente seguro em Deus. Ele sempre estava olhando os arredores. O que vinha dos arredores, o que vinha do povo, o que vinha fora de Deus, ele sempre estava observando e dando prioridade. Se ele fosse um homem seguro, ele não se afetaria pelas mulheres ter dito que Davi eliminou os seus 10 milhares e Saul apenas os milhares. Então a Saul até diz assim, pensou, agora só falta dar o reino a Davi. Tentou matar Davi 2 vezes, e a gente percebe que quando nós somos movidos, Sidney, por sentimentos carnais, com uma carência, nós nunca seremos movidos pelo Espírito de Deus, porque isso toma o nosso lugar. Por isso que a gente tem que estar com o coração sempre limpo, livre, e sendo orientado por Deus para ver se não há algum resquício de carnalidade que nos atrapalhe com Ele, né? Creio que, abrindo um parênteses pelo que você falou, eu lembro assim, eu penso que hoje em dia o mundo ele é tão carente, né? Como você falou de carente, o mundo é tão carente e parece que quanto mais as pessoas têm, mais elas querem. E elas querem sempre ser aprovadas, né? Tanto é que hoje no meio digital as pessoas, tudo que fazem, elas procuram aprovação, né? Exatamente. Tudo que faz, você precisa tirar uma foto. Eu sou fotógrafo, sou cinegrafista, né? Verdade. Produtor, mas eu vejo hoje que nesse meio digital as pessoas elas procuram aprovação de tudo que elas estão fazendo, né? Seja de um carro que ela comprou, ela quer mostrar para as pessoas, ou seja, muitas vezes ela quer simplesmente, ela não quer se enaltecer, mas a maioria, digamos assim, sem erro, né? Sim. Então de 80% a 90% das pessoas querem se promover por conta dessa carência, né? Elas querem realmente a aprovação das pessoas, né? E interessante, Sidney, que essa carência se manifesta muito pelo like, né? As pessoas estão buscando likes toda hora, né? Todo momento like. Sim. E eu tenho visto alguns programas que falam sobre isso, alguns documentários, e percebe-se que tem pessoas que ficam deprimidas porque não receberam os likes que gostariam, né? Ou as visualizações que queriam, né? Então, essa carência, como você agora mencionou também, ela realmente tem sido uma crescente no mundo, né? E o mundo virtual tem mostrado isso, que essa busca intensa por likes
e tem gerado ansiedade nas pessoas, tem gerado depressão nas pessoas, e nós não fomos chamados para viver assim. Sim. Aquele versículo que eu sempre menciono no meu canal aqui, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham abundância. Ele não disse para que você tenha vida e tenha likes. A abundância da vida em Jesus está muito acima dos likes, está muito acima dos views, da quantidade de pessoas que te seguem, né? Está muito acima disso. Sim. E eu percebo, Sidney, que há cristãos que estão assim tão preocupados com isso, que estão perdendo o foco da verdadeira vida em Cristo por causa da preocupação com o mundo virtual, da aprovação do mundo lá fora, via like, via views, via comentários, né? E tem gente que fica até depressiva quando os comentários são ruins, né? A outra coisa, Sidney, também que eu percebo é que essa nossa debilidade emocional, como carência, ela pode comprometer a unção de Deus na nossa vida e no nosso destino. Saul tinha um grande futuro em Deus, um futuro extraordinário em Deus. Começou muito bem, mas o final dele foi trágico. Por quê? Ele não soube trabalhar e não deixou Deus trabalhar na vida dele nessa questão da carência. E um detalhe, Samuel foi um dos maiores profetas, sacerdotes e juízes que a Bíblia menciona. Ele era um homem tão profundo em Deus que a Bíblia fala que nenhuma palavra que Samuel profetizou caiu por terra. Tudo que ele falou aconteceu, né? Então você imagina, Sidney, você ter um discipulador como esse, como Samuel, com essa capacidade e essa vida com Deus. Imagina a intimidade que ele tinha com Deus, né? E o que ele transmitia. Sim. E esse homem perdeu a visão de Deus por causa dessa carência. Ou seja, eu posso ter o melhor discipulador do mundo, mas se eu não me submeter e não focar diretamente em Deus, na sua vontade, eu posso ser movido por sentimentos carnais, e esses sentimentos carnais vão destruir a unção de Deus e o destino que Ele tem para a minha vida. Então, Sidney, sermos a imagem e semelhança de Deus deve ser o nosso viver diário, a nossa busca diária. E aqui eu quero encerrar com uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás, que diz o seguinte: que Jesus é o que Deus é e aquilo que o homem deve ser. Jesus é o que Deus é e aquilo que o homem deve ser. Amém. Então, se você tem dificuldade na sua vida, de comunhão com Deus, saiba de uma coisa: há algum sabotador na sua vida. Pode ser a carência, pode ser a insegurança. Saul era muito inseguro. Qualquer coisa para ele que mexesse com a sua posição de rei gerava insegurança. Sim. E a nossa melhor posição é estarmos no centro da vontade de Deus. Isso é uma coisa que Saul não aprendeu, mas que você pode aprender e viver intensamente com Jesus. Amém. Gostaria de usar aqui o tema, né? O que te move. E gostaria de incentivar você a se mover nesse momento e compartilhar. Garanto que o Nelson não vai ficar chateado se você não der um like. Verdade. Né? Mas compartilhe essa palavra com outras pessoas, que muitas pessoas possam ser alcançadas, porque aqui nós estamos nos movendo de uma forma positiva. E gostaria de incentivar você também a se mover de uma forma positiva. Que Deus abençoe tremendamente a vida de todos. Amém.